Milionário perde tudo e vai morar na rua, mas anos depois retorna mais rico do que nunca. Carlos Augusto de Almeida era o tipo de homem que muitos admiravam e poucos compreendiam. Com apenas 35 anos, ele tinha o que muitos sonham: uma mansão com vista para o mar do Guarujá, carros importados, uma esposa elegante chamada Isabel e 2 filhos que frequentavam as melhores escolas do estado de São Paulo. Seu império financeiro parecia inabalável, construído com anos de trabalho duro, investimentos ousados e talvez uma pitada de sorte. Mas como tudo que brilha, a fortuna de Carlos também tinha sua sombra. Em silêncio, ele enfrentava problemas que poucos sabiam. O mercado imobiliário, onde ele havia concentrado a maior parte de sua riqueza, começou a desmoronar. Um investimento arriscado em um condomínio de luxo que nunca foi finalizado tornou-se o primeiro de muitos tropeços. No início, Carlos acreditava que poderia dar a volta por cima. Ele sempre fora resiliente, um estrategista nato. Mas, enquanto tentava salvar sua empresa de falências consecutivas, sua saúde emocional começou a ruir. Isabel, que sempre esteve ao seu lado, começou a mostrar sinais de cansaço. As discussões em casa tornaram-se constantes, e os sorrisos que antes iluminavam as manhãs foram substituídos por silêncios constrangedores. Foi em uma manhã de junho que o golpe final chegou. Carlos recebeu um telefonema de seu advogado informando que o banco havia tomado a mansão. Seus carros de luxo foram confiscados, e sua conta bancária estava praticamente zerada. "Não é possível", ele murmurou, com a voz embargada, enquanto segurava o telefone com força. Naquele mesmo dia, Isabel fez as malas. "Eu não posso mais, Carlos. Preciso pensar nas crianças", ela disse, enquanto os olhos dele imploravam por uma segunda chance. Mas ela já havia decidido. Em menos de uma semana, Carlos estava sozinho, sem dinheiro, sem casa e sem direção. Ele passou sua primeira noite nas ruas do Guarujá debaixo de um viaduto, com uma mochila velha contendo as poucas roupas que lhe restavam. A vida nas ruas era um contraste brutal com o luxo que Carlos havia conhecido. Ele enfrentou olhares de desprezo, noites geladas e a humilhação de depender da caridade de estranhos para comer. No entanto, em meio à escuridão, ele conheceu pessoas que, como ele, haviam perdido tudo. João, um ex-taxista, tornou-se seu primeiro amigo nas ruas, ensinando-o a sobreviver. Carlos começou a observar a cidade de uma forma que nunca havia feito antes. Ele viu a beleza escondida nos becos, ouviu as histórias de moradores esquecidos e sentiu uma força que não sabia que tinha. Certo dia, sentado em um banco de madeira na orla, ele tomou uma decisão: sua história não terminaria ali. Ele jurou a si mesmo que iria se reerguer, custasse o que custasse. Carlos nunca havia imaginado que um dia dependeria da bondade alheia para sobreviver. Para ele, pedir ajuda era algo impensável, quase humilhante. Mas a fome tem o poder de quebrar o orgulho de qualquer um. Em sua segunda noite nas ruas, ele percebeu que precisava se misturar para sobreviver. Aproximou-se de um grupo que compartilhava uma sopa rala em um recipiente improvisado. João, o ex-taxista, notou sua hesitação. "Chega mais, amigo. Aqui ninguém é melhor que ninguém", disse, oferecendo-lhe um prato plástico. Carlos, sem palavras, aceitou. Ao provar a sopa, ele sentiu algo que há muito tempo não experimentava: gratidão. Nos dias seguintes, Carlos começou a se integrar aos moradores de rua, aprendendo as regras não escritas daquele novo mundo. João se tornou seu guia, mostrando quais lugares eram mais seguros para dormir e onde era possível conseguir comida. Apesar disso, as noites eram longas e cheias de pensamentos. Ele revivia mentalmente os momentos em que teve tudo, tentando entender onde havia errado. Uma das coisas mais dolorosas para Carlos era lembrar dos filhos. Ele não os via desde que Isabel o deixara. "Será que eles sentem minha falta?", perguntava-se. Ele nunca foi o pai mais presente, sempre ocupado com reuniões, viagens de negócios e eventos. Agora, sentia um vazio profundo. No entanto, ele sabia que não poderia ficar preso ao passado. Precisava encontrar uma forma de recomeçar. "Se eu não puder dar a eles o conforto de antes, ao menos quero que se orgulhem de mim", prometeu a si mesmo. Foi em uma manhã nublada, enquanto caminhava pela praia à procura de latinhas para vender, que Carlos encontrou uma sacola plástica amassada. Curioso, ele a abriu e descobriu que continha papéis e cartões antigos de visita. Aparentemente, alguém havia descartado sem pensar duas vezes. Entre os papéis, havia algo que chamou sua atenção: uma proposta de trabalho para um projeto de reciclagem comunitária. O papel estava rasgado e sujo, mas ainda era legível.
Precisamos de ideias inovadoras para transformar resíduos em negócios rentáveis, dizia. Carlos riu, incrédulo. Ele, um homem que já liderara empreendimentos milionários, agora encontrava esperança em um pedaço de lixo. Inspirado, ele começou a planejar. Durante dias, rabiscava ideias em pedaços de papelão que encontrava no lixo. Sua experiência em gestão e visão de negócios ainda estavam intactas. Carlos sabia que precisava de um investidor, alguém que acreditasse em seu projeto, mas antes de tudo, precisava provar seu valor. João, sempre curioso, perguntou o que ele tanto escrevia. Estou criando um plano, respondeu Carlos. Um plano para sair daqui. João riu, mas não de deboche. Se alguém pode fazer isso, é você, Carlos. Sempre falou como um homem que tem algo a oferecer. Essa confiança deu a Carlos a motivação que ele precisava. Com o pouco dinheiro que conseguia vendendo latinhas, ele comprou materiais básicos para elaborar um protótipo do que chamava de ecoprodutos, objetos úteis feitos a partir de materiais reciclados. Seu primeiro experimento foi uma luminária feita com garrafas plásticas. As pessoas na rua começaram a notar seu esforço. Ei, isso ficou bonito, disse uma mulher que passava. A aprovação dela, embora simples, foi um impulso. Carlos começou a acreditar que poderia, de fato, sair daquela situação. Um dia, enquanto vendia suas luminárias em uma feira improvisada na praça central do Guarujá, um homem de terno parou para olhar. Interessante, comentou, segurando uma das peças. Você que faz isso? Carlos hesitou. Não sabia como se apresentar. Sim, eu faço, é um projeto novo, respondeu, tentando parecer confiante. O homem sorriu. Tenho um restaurante e gostaria de decorar com algo sustentável. Você pode produzir mais dessas? Era o começo de uma nova fase. O homem, que se apresentou como Roberto, fez uma encomenda de 20 luminárias. Carlos, com a ajuda de João e outros amigos das ruas, passou noites trabalhando para entregar o pedido. Quando Roberto voltou para buscar as luminárias, ficou impressionado. Isso é mais do que eu esperava, disse, entregando um pagamento que parecia surreal para Carlos. Era a primeira vez em meses que ele segurava dinheiro de verdade. Com o pagamento de Roberto, Carlos conseguiu alugar um pequeno cômodo para trabalhar e dormir. Não era nada comparado à mansão que um dia possuíra, mas era um começo. Ele usou o espaço para expandir sua produção, contratando outras pessoas em situação de rua para ajudá-lo. Sua pequena fábrica de ecoprodutos começou a ganhar notoriedade. O sucesso inicial atraiu a atenção de organizações locais, que o convidaram para palestrar sobre seu projeto. Carlos, que sempre teve facilidade para falar em público, aceitou. Sua história de superação tocou muitas pessoas, e em pouco tempo, ele conseguiu novos clientes e parceiros. Enquanto isso, Carlos nunca esqueceu a promessa que havia feito a si mesmo: voltar a ser um homem digno para seus filhos. A pequena sala que Carlos alugou era humilde, com paredes descascadas e uma única lâmpada pendurada no teto. No entanto, para ele, aquele espaço representava esperança. Era um ponto de partida para algo maior. Carlos não era mais o empresário confiante de antes, mas ainda tinha a mente afiada e a determinação que o tornaram bem-sucedido no passado. Ele sabia que, para expandir seu negócio, precisava conquistar a confiança das pessoas. Com o dinheiro que ganhou vendendo as luminárias para Roberto, Carlos começou a investir em materiais melhores e em ferramentas simples que facilitassem a produção. Ele contratou João, seu amigo das ruas, como ajudante. Você confia mesmo em mim para trabalhar aqui? Perguntou João, surpreso. Mais do que confiei em muitas pessoas que me trouxeram até aqui, respondeu Carlos com um sorriso sincero. Os dois formaram uma dupla inesperada, mas eficiente. Carlos cuidava do planejamento e da execução dos produtos, enquanto João era responsável por divulgar os trabalhos no comércio local do Guarujá. As vendas aumentaram lentamente, e o nome Écolos, como Carlos batizou seu projeto, começou a ser comentado nas redondezas. Apesar do progresso, Carlos ainda enfrentava preconceitos. Muitas pessoas sabiam de sua história e o julgavam por seu passado. Quem garante que ele não vai sumir com o dinheiro? Diziam alguns comerciantes quando João tentava fechar encomendas. Essa desconfiança machucava, mas ele decidiu não deixar que isso paralisasse. Vou mostrar com ações que sou um homem diferente agora, pensava. Foi durante uma dessas situações que Carlos conheceu Dona Neuza, uma senhora que administrava uma loja de decoração no centro do Guarujá. Ela percebeu a sinceridade em suas palavras e resolveu dar uma chance. Encomendou 30 luminárias e pediu que ele entregasse no prazo de 15 dias.
Carlos e João trabalharam sem descanso. Mesmo com as mãos calejadas e poucas horas de sono, eles entregaram os produtos antes do prazo combinado. Dona Neuza ficou tão impressionada que passou a recomendar o trabalho de Carlos para outros comerciantes. A partir daí, a Eculus começou a ganhar visibilidade. Uma rádio local ouviu falar sobre o projeto e convidou Carlos para uma entrevista. Nervoso, ele aceitou. Minha história não é sobre fracasso, mas sobre resiliência, disse durante a transmissão. A entrevista foi um sucesso, e novas oportunidades surgiram. Um empresário interessado em projetos sustentáveis entrou em contato com Carlos, propondo uma parceria. O homem, chamado Maurício, ofereceu financiamento para aumentar a produção. Você tem talento, Carlos, mas precisa pensar maior. Quero te ajudar a levar isso para outras cidades. Carlos, embora cauteloso, viu no convite uma chance de expandir seu negócio e alcançar a estabilidade que tanto buscava. Ele aceitou a proposta, mas estabeleceu uma condição: manter o foco no impacto social, ajudando outras pessoas em situação de rua a se reintegrarem ao mercado de trabalho. Enquanto sua empresa crescia, Carlos não conseguia parar de pensar em seus filhos. Fazia meses que ele não os via. Ele decidiu enviar uma carta para Isabel, explicando tudo o que havia acontecido desde que ela o deixará. Isabel, sei que cometi muitos erros e entendo por que você precisou se afastar. Mas quero que saiba que estou tentando ser um homem melhor. Não espero que me perdoe agora, mas peço que me permita ver as crianças. Eles são minha motivação para continuar lutando, escreveu. Semanas se passaram sem resposta, e Carlos começou a perder as esperanças. Mas, certo dia, enquanto trabalhava, recebeu uma visita inesperada. Isabel estava na porta do pequeno escritório, com os filhos ao lado. Eles queriam ver o pai, disse, com um tom mais brando do que ele esperava. Carlos mal conseguiu conter as lágrimas ao abraçar os filhos. Foi um momento que o fortaleceu ainda mais. Ele percebeu que sua luta não era apenas por ele, mas também por aqueles que amava. Com o apoio de Maurício, a Eculus conseguiu abrir um segundo espaço, desta vez em um bairro mais movimentado. A produção triplicou, e Carlos contratou mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele fazia questão de conhecer a história de cada funcionário, oferecendo não apenas trabalho, mas também apoio emocional. A empresa começou a participar de feiras e eventos sustentáveis, atraindo a atenção de investidores maiores. No entanto, Carlos manteve seus pés no chão. Ele sabia que o crescimento rápido poderia ser perigoso, e estava determinado a aprender com os erros do passado. Em meio a essa nova fase, Carlos percebeu que seu trabalho ia além de vender produtos. Ele estava criando uma rede de impacto social que transformava vidas. Cada luminária vendida representava uma história de superação. Eu perdi tudo uma vez, ele dizia em suas palestras. Mas descobri que a verdadeira riqueza não está no que você tem, e sim no que você pode oferecer ao mundo. O sucesso inicial da Eculus parecia um sonho realizado, mas a vida não era um conto de fadas para Carlos. Ele sabia que os desafios não desapareciam com o progresso, e sim, mudavam de forma. Após conquistar um modesto reconhecimento no Guarujá, ele começou a enfrentar dilemas que testariam sua determinação e seus valores. A parceria com Maurício trouxe vantagens claras: mais recursos, acesso a materiais de qualidade e um canal direto com grandes varejistas interessados em produtos sustentáveis. No entanto, essa expansão rápida começou a exigir mais do que Carlos esperava. Precisamos de um sistema mais robusto para entregar pedidos maiores, disse Maurício durante uma reunião. Você já pensou em automatizar parte da produção? Carlos hesitou. Automatizar significaria reduzir a mão de obra. E uma das razões pelas quais ele começou a Eculus era para empregar pessoas que, como ele, estavam em situação de vulnerabilidade. Entendo sua visão, Maurício, mas nosso diferencial é o impacto social. Não quero perder isso. O empresário suspirou, mas não insistiu. No entanto, Carlos percebeu que precisava encontrar uma forma de equilibrar crescimento e propósito. Enquanto trabalhava para expandir a Eculus, Carlos foi surpreendido por uma notícia desagradável. Uma nova empresa chamada Sustenta Decor começou a oferecer produtos similares, a preços mais baixos. Eles estão copiando nossas ideias, disse João, irritado, ao mostrar um panfleto da concorrência. Carlos analisou o material e percebeu que a Sustenta Decor não apenas copiava os designs da Eculus, mas também usava estratégias de marketing semelhantes. Para piorar, descobriram que a empresa era de propriedade de um antigo conhecido de Carlos, um empresário chamado Rodrigo Amaral, que antes havia se recusado a investir na Eculus. Essa descoberta trouxe à tona emoções conflituosas.
Carlos sentia raiva, mas sabia que gastar energia com vingança poderia prejudicar seu foco. Vamos nos concentrar no que fazemos de melhor. O mercado sempre valoriza a autenticidade, disse aos funcionários. Apesar de suas palavras de encorajamento, o impacto da concorrência foi sentido rapidamente. Alguns clientes reduziram seus pedidos, enquanto outros cancelaram contratos. Carlos sabia que precisava agir rápido para preservar o negócio. Em busca de inspiração, Carlos voltou ao lugar onde tudo começou, as ruas do Guarujá. Ele caminhou pelos becos e praças, conversando com moradores de rua e ouvindo suas histórias. Foi ali que conheceu Ana, uma mulher em seus 50 anos, que vendia flores feitas de papel reciclado. Isso é incrível, Ana. Você já pensou em trabalhar em um lugar onde poderia fazer isso em maior escala? Perguntou. Ela riu, desconfiada. Já ouvi promessas demais, moço. Mas obrigado por notar meu trabalho. Carlos insistiu, mostrando fotos dos produtos da Ecolus e explicando sua missão. Ana, relutante, aceitou visitar o espaço de trabalho dele. Se não for bom, eu volto para cá, disse, com firmeza. A chegada de Ana trouxe uma nova energia para a equipe. Ela tinha um talento natural para criar designs inovadores e logo se tornou uma das funcionárias mais produtivas. Além disso, sua história de superação inspirou outros moradores de rua a se candidatarem para trabalhar na Ecolus. Em meio aos desafios, Carlos teve uma ideia que poderia diferenciar a Ecolus da concorrência: criar um programa de educação ambiental para crianças e jovens. Ele acreditava que ensinar a próxima geração sobre sustentabilidade poderia fortalecer a imagem da empresa e, ao mesmo tempo, fazer a diferença na comunidade. Com a ajuda de João e Ana, ele elaborou um projeto chamado Ecofuturo. As aulas aconteciam em escolas públicas do Guarujá e ensinavam como transformar lixo em recursos úteis. As crianças adoravam, e o projeto ganhou destaque na mídia local. Maurício, que inicialmente estava preocupado com a queda nas vendas, ficou impressionado com o impacto do programa. Isso é genial, Carlos. Estamos criando consumidores conscientes, e isso vai beneficiar a Ecolus a longo prazo. O programa Ecofuturo chamou a atenção de uma rede de televisão, que produziu uma reportagem especial sobre a história de Carlos e sua empresa. A matéria destacou sua trajetória de superação e o impacto positivo da Ecolus na comunidade. Após a exibição, Carlos recebeu dezenas de mensagens de apoio e propostas de parceria. Ele percebeu que a autenticidade de sua história era seu maior trunfo. Um dia, enquanto revisava novos pedidos, Carlos foi surpreendido por uma visita inesperada. Rodrigo Amaral, o dono da Sustenta Decor. Podemos conversar? Perguntou, com um tom sério. Carlos concordou, embora estivesse desconfiado. Durante a conversa, Rodrigo admitiu que havia subestimado Carlos e a Ecolus. Eu comecei a Sustenta Decor pensando apenas em lucro, mas percebi que estamos perdendo para você em algo essencial: propósito. Quero propor uma fusão. A oferta pegou Carlos de surpresa. Ele sabia que uma fusão poderia trazer vantagens financeiras, mas também temia perder o controle de sua visão. Vou pensar na sua proposta, respondeu, sem se comprometer. Nos dias seguintes, Carlos refletiu sobre a proposta de Rodrigo. Ele conversou com Maurício, Ana e João, buscando opiniões. Cada um tinha uma perspectiva diferente, mas todos concordavam em um ponto: a Ecolus precisava continuar fiel aos seus princípios. Após muita consideração, Carlos decidiu rejeitar a proposta de fusão. Prefiro crescer devagar e manter nossa essência do que sacrificar nossos valores por dinheiro fácil, explicou em uma reunião com a equipe. A decisão de Carlos foi arriscada, mas trouxe resultados positivos. A Ecolus continuou a crescer, conquistando novos mercados e fortalecendo sua presença no Guarujá. O programa Ecofuturo foi expandido para outras cidades, e a empresa se tornou um exemplo de como negócios podem ter impacto social. Mais do que isso, Carlos se sentia realizado ao ver que sua luta pessoal havia se transformado em uma força que mudava vidas. Ele sabia que ainda havia muito a conquistar, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. Carlos estava determinado a fazer da Ecolus uma referência nacional, mas cada passo rumo ao topo parecia trazer novos desafios. A concorrência ficava mais acirrada, as demandas aumentavam e, com isso, as pressões começaram a se acumular. Com o sucesso no Guarujá consolidado, Carlos decidiu levar a Ecolus para a capital paulista. A ideia era abrir uma filial em um bairro estratégico, onde pudesse alcançar um público maior e expandir as vendas. Maurício, que continuava como seu principal parceiro, aprovou a ideia. São Paulo é um mercado promissor,
mas você precisa estar preparado para o ritmo acelerado, alertou Maurício. Carlos sabia que a empreitada seria arriscada, mas estava confiante. Ele contratou uma pequena equipe para gerenciar a nova unidade e começou a investir em campanhas de marketing. No entanto, ele subestimou o custo emocional e financeiro dessa expansão. Logo nos primeiros meses, Carlos percebeu que conquistar espaço em São Paulo não seria tão simples quanto esperava. A concorrência era feroz, e os custos operacionais eram muito mais altos do que no Guarujá. Para piorar, alguns problemas logísticos começaram a surgir. A entrega do último lote atrasou, e o cliente está pedindo desconto, informou Ana, que agora ocupava um cargo de supervisão na matriz. Carlos sentiu o peso da responsabilidade. Ele passou noites revisando contratos e tentando renegociar prazos com fornecedores. Apesar de seus esforços, as dificuldades começaram a afetar a equipe. João, que sempre foi um aliado fiel, parecia mais distante. Você está se pressionando demais, Carlos, disse João durante uma conversa. Lembre-se de por que começamos isso. Não deixe a ambição apagar sua essência. As palavras de João ressoaram, mas Carlos sentia que não podia desacelerar. Com a expansão em curso, Carlos passou a dedicar quase todo o seu tempo ao trabalho. Isso começou a afetar seu relacionamento com os filhos, que esperavam passar mais tempo com o pai. Você prometeu que viria ao recital da Júlia, disse Isabel em uma ligação. Carlos suspirou, cansado. Eu sei, mas estou em São Paulo resolvendo um problema importante. Prometo compensar depois. No entanto, as promessas adiadas começaram a criar um abismo entre ele e as crianças. Júlia e Lucas, que antes vibravam ao ver o pai, passaram a reagir com indiferença. Em meio ao caos, Carlos recebeu uma ligação de Rodrigo Amaral, o dono da Sustenta Decor. Eu sei que recusou minha proposta de fusão, mas quero oferecer algo diferente desta vez, uma parceria estratégica. Podemos unir forças em um projeto específico, sem comprometer a autonomia de nossas empresas, sugeriu Rodrigo. Carlos ainda sentia desconfiança, mas decidiu ouvir a proposta. Rodrigo propôs um evento conjunto para promover a sustentabilidade no setor de decoração. Isso pode beneficiar tanto a Eculus quanto a Sustenta Decor. E, honestamente, admiro o impacto social que você está criando, admitiu Rodrigo. Após consultar sua equipe, Carlos aceitou a proposta. O evento foi um sucesso, atraindo a atenção de grandes investidores e ampliando a visibilidade da Eculus. No auge do sucesso, um incêndio devastador atingiu a unidade de São Paulo. Felizmente, ninguém se feriu, mas grande parte do estoque das máquinas foi destruída. Carlos ficou arrasado. É um golpe duro, mas não podemos desistir, disse, tentando manter a calma. A tragédia atraiu a solidariedade de várias pessoas, incluindo antigos funcionários e parceiros. Rodrigo, para surpresa de Carlos, ofereceu ajuda financeira para a reconstrução. Não estou fazendo isso por interesse, mas porque acredito no que você está construindo, explicou Rodrigo. Com o apoio recebido, Carlos começou a reerguer a unidade de São Paulo. Ele percebeu que, mesmo em meio às adversidades, havia construído uma rede de pessoas que acreditavam em sua visão. Enquanto supervisionava a reconstrução, Carlos começou a refletir sobre suas escolhas. Ele percebeu que estava tão focado em crescer que havia perdido de vista o que realmente importava, o impacto positivo que a Eculus deveria gerar. Decidiu fazer mudanças importantes na empresa. Reduziu a carga de trabalho da equipe, investiu mais tempo em treinamentos e voltou a participar ativamente do programa Ecofuturo. Além disso, Carlos tomou a decisão de passar mais tempo com sua família. Começou a priorizar momentos com os filhos e a se reconectar com Isabel. Eu errei em me afastar de vocês, mas prometo que vou equilibrar as coisas daqui para frente, disse aos filhos durante um jantar. Com a Eculus voltando a se estabilizar, Carlos decidiu lançar um projeto chamado Rede Sustentável, que conectava pequenas iniciativas de reciclagem em várias cidades. A ideia era compartilhar conhecimentos e recursos, fortalecendo o impacto coletivo. A rede sustentável foi um sucesso, unindo comunidades e atraindo o apoio de ONGs e governos locais. Carlos sentia que estava finalmente alinhando seu propósito com suas ações. No final desse período turbulento, a Eculus não era apenas uma empresa de luminárias sustentáveis. Era um símbolo de resiliência e transformação. Carlos sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha certeza de que estava no caminho certo. Não é sobre o que conquistamos, mas sobre quem nos tornamos no processo, disse durante uma entrevista. E assim, mais uma etapa de sua jornada se completava, com a certeza de que o futuro ainda reservava muitas surpresas.
A reconstrução da unidade de São Paulo trouxe uma nova onda de desafios para Carlos. Ainda que tivesse conseguido superar a tragédia do incêndio, ele sabia que precisava reorganizar suas prioridades e fortalecer os alicerces da Equolus. Mas o destino parecia ter outros planos. O que Carlos acreditava ser uma fase de estabilidade revelou-se o início de uma nova batalha, desta vez contra forças externas que ameaçavam não apenas o seu negócio, mas também o impacto social que ele vinha construindo com tanto esforço. Enquanto Carlos trabalhava para expandir o programa Rede Sustentável, um processo judicial foi movido contra ele. A Sustenta Decor, agora liderada por novos sócios após Rodrigo vender sua parte na empresa, o acusava de violação de propriedade intelectual. Carlos ficou perplexo. Isso não faz sentido. Todo o nosso trabalho é original e registrado, afirmou, consultando seus advogados. Mas a situação era mais complexa do que parecia. Documentos falsificados, supostamente assinados por Carlos, indicavam que ele teria copiado designs da concorrência. Mesmo sabendo que era inocente, o caso gerou uma grande repercussão, afetando a reputação da Equolus. Isso é uma manobra para nos desestabilizar, disse Ana, que continuava sendo uma das maiores aliadas de Carlos. Não podemos deixar que eles destruam o que construímos. Determinado a lutar contra as acusações, Carlos iniciou uma campanha de transparência. Ele convidou jornalistas, clientes e parceiros para visitar as instalações da Equolus e conhecer o processo criativo por trás de cada produto. A comunidade local, que sempre apoiou a empresa, começou a se mobilizar. A Equolus mudou nossas vidas. Não vamos deixar que eles sejam derrubados por mentiras, declarou Dona Neuza, uma antiga cliente que organizou um abaixo-assinado em defesa de Carlos. A pressão pública começou a mudar o rumo do caso. Após semanas de investigações, a fraude foi desmascarada, e os verdadeiros culpados foram expostos. Carlos foi absolvido, mas o episódio deixou marcas profundas. Eu quase perdi tudo de novo, refletiu, sentindo o peso das batalhas que enfrentou desde o início de sua jornada. O incidente judicial fez Carlos perceber que precisava delegar mais responsabilidades e preparar a Equolus para funcionar sem depender exclusivamente dele. Ele começou a formar líderes dentro da empresa, oferecendo treinamentos e incentivando a autonomia. Ana foi promovida a gerente-geral, enquanto João assumiu a coordenação do programa Ecofuturo. Ambos aceitaram os novos papéis com entusiasmo, sentindo que estavam contribuindo ainda mais para a missão da empresa. Agora temos uma equipe que pode carregar a Equolus para o futuro, disse Carlos durante uma reunião. E isso me dá tempo para focar em algo que sempre quis fazer. Com a Equolus funcionando de forma mais independente, Carlos decidiu revisitar sua origem, as ruas do Guarujá. Ele queria entender como poderia ampliar o impacto social da empresa, alcançando mais pessoas que, como ele, haviam enfrentado o abandono e a exclusão. Durante suas visitas, ele reencontrou figuras conhecidas, incluindo José, um ex-colega das ruas que havia recusado a ajuda de Carlos anos atrás. Agora, José estava em uma situação ainda mais difícil, debilitado e sem esperança. Eu não preciso de caridade, disse José, com a voz fraca. Não é caridade, é oportunidade. E você merece isso tanto quanto qualquer pessoa, respondeu Carlos, estendendo a mão. Com muito esforço, José aceitou a ajuda. Ele foi integrado à Equolus e começou a trabalhar em um programa especial para criar produtos a partir de materiais reciclados encontrados nas ruas. O projeto não só gerou renda para José, mas também trouxe mais visibilidade para a causa da inclusão social. Com o passar do tempo, a história de Carlos começou a ultrapassar as fronteiras do Brasil. Ele foi convidado para participar de conferências internacionais sobre empreendedorismo social, onde compartilhou sua trajetória e os desafios de construir uma empresa com propósito. Durante uma dessas conferências, em Nova York, Carlos foi abordado por representantes de uma organização global que investia em projetos de impacto social. Eles ficaram impressionados com o modelo da Equolus e propuseram financiar sua expansão para outros países da América Latina. É um sonho que nunca imaginei realizar, disse Carlos, emocionado. Mas quero garantir que cada passo respeite os valores que nos trouxeram até aqui. Enquanto sua vida profissional atingia novos patamares, Carlos sentiu que era hora de resolver pendências pessoais. Ele e Isabel mantinham um relacionamento cordial por causa dos filhos, mas ainda havia mágoas entre eles. Durante um jantar em família, ele decidiu abrir seu coração. Eu sei que cometi muitos erros, Isabel. E não espero que você esqueça o passado. Mas quero que saiba que tudo que fiz nos últimos anos foi pensando em dar um futuro melhor para nossos filhos. Isabel olhou para ele com um misto de tristeza e admiração. Você mudou, Carlos.
Mas a mudança mais importante foi aprender a valorizar o que realmente importa. E isso, eu vejo em você agora. Embora não reatassem como casal, os dois encontraram uma forma de se apoiar mutuamente, criando um ambiente mais estável para os filhos. Ao final desse capítulo de sua vida, Carlos percebeu que o que ele construiu com a Eculus era muito maior do que imaginava. Não era apenas uma empresa, mas um movimento que transformava vidas e inspirava pessoas. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas sentia-se preparado para enfrentar o que viesse. Cada desafio que superei me tornou mais forte, disse em uma entrevista. E cada pessoa que ajudamos é um lembrete de por que comecei essa jornada. Carlos havia alcançado o que muitos considerariam o auge. A Eculus era uma referência em sustentabilidade e impacto social, operando em diversas cidades do Brasil e até começando sua expansão para a América Latina. Porém, com o sucesso vieram responsabilidades ainda maiores. A vida de Carlos, embora próspera, estava longe de ser tranquila. No início de um ano promissor, Carlos recebeu uma proposta inesperada de uma multinacional chamada Greenwood, líder global em soluções ecológicas. A empresa queria adquirir 51% das ações da Eculus, oferecendo uma quantia exorbitante em troca do controle majoritário. A proposta foi discutida intensamente entre Carlos e sua equipe de liderança. Maurício, sempre pragmático, viu a oportunidade como um salto necessário para a Eculus se tornar uma gigante do setor. Com os recursos deles, podemos acelerar nossa expansão global em anos, ao invés de décadas, argumentou. Por outro lado, Ana e João mostraram-se preocupados. Eles podem mudar o propósito da empresa, Carlos. Isso não tem preço, alertou Ana. Carlos ficou dividido. Ele sabia que a proposta poderia transformar a Eculus, mas temia que ceder o controle significasse sacrificar os valores pelos quais ele havia lutado tanto. Quando a notícia sobre a proposta vazou para a imprensa, a reação foi intensa. A comunidade local, que sempre apoiou a Eculus, começou a questionar se Carlos estava disposto a vender sua alma. Protestos foram organizados em frente à matriz no Guarujá, com cartazes dizendo: Eculus é nossa, e não ao lucro acima do propósito. Carlos sentiu o peso da pressão. Eu nunca quis decepcionar as pessoas que acreditaram em mim, confessou a Isabel durante uma conversa. Talvez seja a hora de você se perguntar o que realmente importa, Carlos. O dinheiro ou o legado? Respondeu ela, com a sabedoria que sempre o inspirava. Após semanas de reflexão e consultas, Carlos finalmente anunciou sua decisão em uma coletiva de imprensa. A Eculus foi construída com base na inclusão, na sustentabilidade e no impacto social. Não podemos comprometer esses valores, mesmo diante da oportunidade de crescimento. Por isso, recusamos a oferta da Greenwood, declarou. A reação foi de alívio e celebração. A comunidade local, os funcionários e até parceiros comerciais elogiaram sua coragem. No entanto, Carlos sabia que a decisão também significava abrir mão de recursos que poderiam facilitar o crescimento da empresa. Enquanto Carlos lidava com as repercussões de sua decisão, uma notícia preocupante chegou. A Sustenta Decor, agora reformulada sob nova direção, estava planejando uma ofensiva agressiva no mercado. Estão lançando produtos quase idênticos aos nossos, mas com preços mais baixos, informou João, preocupado. Carlos sabia que a Sustenta Decor estava usando estratégias antiéticas para minar a Eculus, mas ele se recusava a descer ao mesmo nível. Vamos mostrar ao mercado que autenticidade e qualidade sempre vencem, declarou. Para enfrentar a concorrência, Carlos decidiu lançar uma nova linha de produtos que refletisse ainda mais os valores da Eculus. Chamado de Raízes, o projeto envolvia a criação de luminárias personalizadas, feitas em parceria com artesãos locais. A ideia era unir tecnologia e tradição, oferecendo peças únicas que contavam histórias. Ana liderou o projeto com maestria, e a linha Raízes se tornou um sucesso instantâneo, reforçando a posição da Eculus como pioneira no mercado sustentável. Enquanto a Eculus enfrentava batalhas externas, Carlos enfrentava desafios internos em sua família. Júlia, sua filha mais velha, estava prestes a entrar na adolescência e começava a questionar a ausência do pai. Você está sempre ocupado com a empresa. Quando vai estar realmente aqui, com a gente? Perguntou ela durante um jantar. As palavras de Júlia atingiram Carlos como um golpe. Ele percebeu que, apesar de suas boas intenções, ainda tinha dificuldades em equilibrar trabalho e família. Decidiu tirar uma semana de folga para passar mais tempo com os filhos, algo que não fazia há anos. Durante esses dias com Júlia e Lucas, Carlos redescobriu a alegria nas pequenas coisas. Um passeio na praia, uma tarde jogando futebol, uma conversa despretensiosa.
Ele percebeu que, apesar de todo o sucesso, sua maior conquista sempre seria sua família. Prometo que nunca mais vou deixar vocês em segundo plano, disse, emocionado, ao abraçar os filhos. No final daquele ano, Carlos organizou um evento para celebrar o aniversário de 10 anos da Equolus. O evento reuniu funcionários, parceiros, clientes e membros da comunidade que haviam apoiado a empresa ao longo de sua jornada. Durante seu discurso, Carlos refletiu sobre sua trajetória. A Equolus nasceu de uma situação de desespero, mas floresceu graças à fé, ao trabalho duro e ao apoio de pessoas incríveis. Hoje, não somos apenas uma empresa. Somos uma família, uma comunidade que acredita em um futuro melhor. O evento foi um marco para a Equolus, mas também para Carlos, que sentiu que finalmente estava alinhando todos os aspectos de sua vida. Ao olhar para o horizonte, Carlos sabia que ainda havia desafios pela frente. Mas ele também sabia que tinha construído algo sólido, algo que poderia resistir às tempestades. Com a Equolus crescendo e sua família mais próxima do que nunca, ele se preparava para escrever o próximo capítulo de sua história. Com a Equolus consolidada como uma empresa inovadora e comprometida com a sustentabilidade, Carlos finalmente sentia que havia alcançado uma espécie de equilíbrio. Sua vida parecia estar em um bom lugar. A família estava mais próxima, a empresa crescia de forma estável, e ele havia se tornado uma referência no meio empresarial. No entanto, novos ventos começavam a soprar, trazendo desafios que testariam sua capacidade de adaptação e, mais uma vez, o levariam a refletir sobre o que realmente importa. Certo dia, Carlos recebeu um convite para uma reunião em Brasília. O governo estava montando um comitê especial para discutir políticas nacionais de sustentabilidade, e ele foi indicado por sua trajetória e impacto no setor. É uma honra incrível, mas será que eu estou pronto para isso? Perguntou ele a João. Se tem alguém que pode ajudar a moldar essas políticas, é você, Carlos. Não deixe o medo te impedir de aceitar essa oportunidade, respondeu o amigo, com convicção. Carlos decidiu aceitar o convite. Durante semanas, ele se dedicou a estudar o cenário político e econômico, preparando-se para contribuir com propostas sólidas. Ao chegar em Brasília, Carlos logo percebeu que o ambiente era muito diferente do que estava acostumado. Negociações, alianças e interesses conflitantes marcavam cada decisão. Ele tentou manter seu foco, mas era difícil ignorar os jogos de poder ao seu redor. Você precisa ser estratégico, Carlos. Nem todos aqui estão interessados em mudança real, alertou um colega do comitê. Ainda assim, Carlos se destacou por sua sinceridade e por apresentar propostas práticas, baseadas em sua experiência com a Equolus. Ele sugeriu incentivos fiscais para empresas sustentáveis, programas de capacitação para comunidades vulneráveis e uma maior fiscalização contra práticas ambientais ilegais. Suas ideias começaram a ganhar apoio, mas também atraíram a atenção de figuras influentes que temiam mudanças no status quo. Após uma reunião particularmente intensa, Carlos foi abordado por um empresário influente do setor energético. Seus planos são ambiciosos, mas você está mexendo com interesses muito grandes. Cuidado para não morder mais do que pode mastigar, disse o homem, em tom ameaçador. Carlos sentiu um calafrio. Ele sabia que o caminho que estava trilhando não seria fácil, mas não estava disposto a recuar. Eu não vim até aqui para fazer concessões. Se tiver que enfrentar desafios, enfrentarei de cabeça erguida, respondeu com firmeza. Enquanto Carlos estava em Brasília, a Equolus começou a enfrentar uma série de desafios inesperados. Uma auditoria surpresa foi realizada na matriz, levantando questionamentos sobre a origem de alguns materiais reciclados. Além disso, uma campanha de difamação começou a circular nas redes sociais, acusando a empresa de práticas insustentáveis. Ana assumiu a liderança para lidar com a crise, mas sentia falta da presença de Carlos. Estamos fazendo o possível, mas precisamos da sua orientação, disse a ele em uma ligação. Carlos percebeu que precisava dividir melhor seu tempo entre Brasília e o Guarujá. Ele voltou para casa para ajudar a resolver a crise, organizando uma coletiva de imprensa onde esclareceu as acusações e apresentou provas de que tudo não passava de um ataque orquestrado. Mais uma vez, a comunidade local se uniu em defesa da Equolus. Clientes e parceiros gravaram depoimentos nas redes sociais, elogiando o trabalho da empresa e desmascarando as falsas acusações. Essa empresa mudou a vida de tantas pessoas, incluindo a minha. Não podemos deixá-la ser derrubada por mentiras, disse Dona Neuza em um vídeo que viralizou. A campanha de difamação perdeu força, e a Equolus saiu ainda mais fortalecida, provando que seu legado ia além de produtos ou lucros. Após superar mais essa crise, Carlos começou a pensar no futuro da Equolus e no seu próprio papel dentro dela.
Ele percebeu que a empresa estava madura o suficiente para continuar crescendo sem depender tanto de sua presença constante. Talvez seja a hora de eu dar um passo para trás e pensar em como posso contribuir de outras formas, disse a João durante uma conversa. João, sempre direto, respondeu: você construiu algo incrível, Carlos. Mas não é errado querer explorar novos horizontes. A Eculus está pronta para seguir em frente, com ou sem você no dia a dia. Com o apoio de investidores e parceiros internacionais, a Eculus começou a operar em outros países da América Latina. Maurício liderou a expansão, garantindo que os valores da empresa fossem mantidos em cada nova unidade. Carlos sentia orgulho ao ver sua visão se espalhando para além das fronteiras brasileiras. Ele sabia que a Eculus era mais do que uma empresa. Era um movimento que inspirava mudanças reais. Durante uma reunião com a equipe de liderança, Carlos anunciou sua decisão mais difícil até então. Ele deixaria o cargo de CEO da Eculus. Minha jornada aqui foi incrível, mas acredito que agora é hora de passar o bastão. Quero focar em novos projetos e, principalmente, passar mais tempo com minha família, declarou. A equipe recebeu a notícia com emoção. Embora soubessem que seria difícil seguir sem Carlos à frente, também reconheciam que ele havia preparado todos para aquele momento. Antes de deixar o cargo, Carlos organizou uma cerimônia simbólica, onde entregou a liderança para Ana. Ela representa tudo que a Eculus significa: resiliência, criatividade e propósito, disse ele, emocionado. Com Ana no comando, a Eculus continuou a crescer e a inspirar outras empresas a adotarem práticas mais sustentáveis. Com mais tempo para si mesmo, Carlos decidiu se dedicar a escrever um livro sobre sua trajetória. Ele queria compartilhar as lições que aprendeu ao longo dos anos, na esperança de inspirar outras pessoas a acreditarem em seus sonhos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Enquanto trabalhava em seu livro, Carlos sentia uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que sua história ainda não havia terminado, mas estava confiante de que os próximos capítulos seriam tão significativos quanto os anteriores. O afastamento de Carlos da liderança da Eculus foi um marco não apenas para ele, mas para todos os que acompanhavam sua trajetória. Com Ana no comando, a empresa seguiu crescendo, adaptando-se a novos mercados e desafios. Carlos, por sua vez, encontrou-se em um momento de introspecção e redescoberta, determinado a traçar novos caminhos enquanto mantinha viva a essência de sua missão. Em uma tarde tranquila no Guarujá, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era Mariana, uma antiga amiga de infância que ele não via há décadas. Carlos, estou organizando um projeto social aqui no Guarujá, e você foi a primeira pessoa que me veio à mente, disse ela. O projeto de Mariana visava criar uma escola técnica voltada para jovens em situação de vulnerabilidade, com cursos focados em sustentabilidade e empreendedorismo. Eu sei que você já fez muito, mas sua experiência e visão seriam inestimáveis para nós, pediu ela. Carlos não hesitou em aceitar. Se tem algo que posso fazer para ajudar a próxima geração, estou dentro, respondeu. Carlos mergulhou no projeto com a mesma paixão que o havia guiado na fundação da Eculus. Junto com Mariana e uma equipe de educadores, ele ajudou a estruturar o currículo, que incluía aulas práticas sobre reciclagem, design sustentável e gestão de negócios. A ideia é mostrar que eles não precisam esperar por oportunidades. Podem criá-las, explicou Carlos durante uma apresentação para potenciais patrocinadores. O entusiasmo de Carlos atraiu doações significativas, inclusive de empresas que admiravam seu trabalho. Em poucos meses, o terreno para a escola foi adquirido, e a construção começou. Enquanto trabalhava no projeto, Carlos começou a perceber que havia encontrado uma nova fonte de propósito. A Eculus foi minha redenção, mas essa escola é minha oportunidade de retribuir ao mundo de uma forma ainda mais direta, refletiu. Ele passava horas conversando com jovens do Guarujá, compartilhando sua história e ouvindo as deles. Muitos enfrentavam desafios semelhantes aos que ele havia enfrentado no passado: pobreza, falta de oportunidades e preconceito. Se ele conseguiu, talvez eu também consiga, disse Tiago, um dos primeiros alunos inscritos na escola, após ouvir Carlos falar. Durante o desenvolvimento da escola, Carlos recebeu outra surpresa. A Greenwood, a mesma multinacional que havia tentado adquirir a Eculus, ofereceu-se para patrocinar o projeto. Estamos impressionados com seu compromisso com a comunidade e gostaríamos de contribuir, disse o representante da empresa. Carlos hesitou. Ele ainda guardava certa desconfiança em relação a Greenwood, mas decidiu dar uma chance. Se vocês realmente querem ajudar, vamos garantir que isso seja feito de forma transparente, declarou, exigindo cláusulas rigorosas no contrato de patrocínio. O apoio da Greenwood acelerou a construção da escola,
que foi inaugurada com grande celebração. Com a escola funcionando, Carlos dedicava boa parte de seu tempo às aulas inaugurais. Ele ensinava os alunos sobre resiliência, inovação e a importância de não desistir diante das adversidades. Entre os primeiros formandos estava Ana Luísa, uma jovem talentosa que criou um projeto de coleta seletiva para a comunidade. Nunca pensei que pudesse fazer algo tão grande, mas o Senhor me mostrou que é possível, disse ela emocionada durante a formatura. Carlos sentia-se realizado ao ver jovens como Ana Luísa florescendo. Ele sabia que estava plantando sementes que dariam frutos por gerações. O envolvimento de Carlos com a escola também trouxe benefícios inesperados para sua vida pessoal. Júlia e Lucas, seus filhos, começaram a se interessar pelo trabalho do pai e até o acompanhavam em visitas à escola. É incrível o que você está fazendo, pai, disse Lucas. Talvez um dia eu queira seguir seus passos. As palavras de Lucas encheram Carlos de orgulho. Ele sentia que, finalmente, estava mostrando aos filhos o verdadeiro significado de sua jornada. O impacto da escola logo chamou a atenção internacional. Carlos foi convidado para apresentar o projeto em uma conferência da ONU sobre educação e sustentabilidade, onde recebeu elogios de líderes mundiais. Você não apenas transformou sua própria vida, mas está transformando as vidas de centenas de jovens. Isso é o que chamamos de liderança com propósito, declarou um dos organizadores do evento. Carlos voltou ao Brasil inspirado e determinado a expandir o modelo da escola para outras cidades. Com a expansão das escolas em mente, Carlos percebeu que poderia contar com a Eculus para fornecer apoio técnico e financeiro. Ele procurou Ana, agora CEO da empresa, para discutir a ideia. A Eculus nasceu para fazer a diferença, e apoiar essa iniciativa é uma extensão natural do nosso propósito, concordou Ana. A parceria resultou na criação de programas de estágio para os alunos das escolas, conectando educação e mercado de trabalho de forma prática. Em meio ao crescimento do projeto, Carlos reencontrou José, o amigo que havia ajudado a sair das ruas anos atrás. Agora, José era um dos professores da escola, ensinando técnicas de reciclagem e artesanato. Você me deu uma chance quando ninguém mais acreditava em mim, Carlos. Agora é minha vez de fazer isso pelos outros, disse José, emocionado. O reencontro reforçou para Carlos a importância de nunca subestimar o potencial de alguém, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Ao final do ano, Carlos organizou uma cerimônia na escola para celebrar o sucesso do primeiro grupo de formandos. Durante seu discurso, ele refletiu sobre sua trajetória. Quando perdi tudo e fui morar na rua, achei que minha história tinha acabado. Mas a vida me mostrou que, às vezes, o fim é apenas o começo de algo maior, disse ele, com lágrimas nos olhos. Carlos sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Ele estava mais determinado do que nunca a continuar retribuindo ao mundo, transformando vidas e inspirando mudanças. Carlos havia consolidado seu papel como mentor e visionário, inspirando jovens e comunidades com seu projeto educacional e sua história de superação. Mas, como sempre, a vida reservava desafios inesperados, e o novo capítulo de sua jornada colocaria à prova tudo o que ele havia aprendido. A Escola de Sustentabilidade, agora um símbolo de esperança no Guarujá, enfrentava seu primeiro grande problema. Uma denúncia anônima alegava que a instituição estava desviando fundos recebidos de patrocinadores. A notícia se espalhou rapidamente, e Carlos foi pego de surpresa ao ver manchetes nos jornais locais e acusações nas redes sociais. Aquele que superou tudo agora é acusado de corrupção? Isso é ridículo. Cada centavo foi destinado ao projeto. Não temos nada a esconder, disse Mariana, indignada. Carlos, contudo, sabia que precisava agir com transparência para preservar a credibilidade da escola. Ele convocou uma auditoria independente e organizou uma coletiva de imprensa para se posicionar. Vamos cooperar totalmente para esclarecer essa situação. Nossa única missão aqui é transformar vidas, e não permitiremos que isso seja comprometido por boatos, declarou. Enquanto a auditoria prosseguia, as tensões começaram a crescer dentro da equipe da escola. Alguns funcionários questionavam a forma como os recursos eram administrados, e até Mariana parecia mais distante. Você confia em mim, não confia? Perguntou Carlos a ela durante uma reunião tensa. Claro que confio, Carlos, mas precisamos admitir que a gestão financeira não tem sido tão clara quanto deveria. Isso abriu espaço para suspeitas, respondeu ela. As palavras de Mariana atingiram Carlos como um soco no estômago. Ele sempre acreditou na transparência, mas talvez tivesse subestimado a importância de formalizar certos processos à medida que o projeto crescia. Em meio à crise, Carlos recebeu uma mensagem ameaçadora no celular. Se você não fechar essa escola, coisas ruins vão acontecer.
Ele mostrou a mensagem a João, que o visitava no Guarujá. Isso não é apenas uma crise de imagem, Carlos. Alguém está tentando sabotar tudo que você construiu, alertou o amigo. Carlos se recusava a ceder. Eles podem tentar me intimidar, mas nunca vou desistir daquilo em que acredito, respondeu com determinação. Assim como aconteceu com a Éculos no passado, a comunidade local se uniu para apoiar a escola. Pais de alunos organizaram uma manifestação pacífica, segurando cartazes com frases como: Carlos mudou nossas vidas, e não vamos deixar que destruam o que ele construiu. Ana Luísa, uma das primeiras alunas da escola, gravou um vídeo emocionante que viralizou nas redes sociais. Essa escola é a razão pela qual eu acredito em um futuro melhor. Não deixem que a destruam. A pressão pública ajudou a conter parte das críticas, mas Carlos sabia que só a auditoria poderia limpar totalmente o nome da escola. Depois de semanas de investigação, a auditoria finalmente concluiu que não havia nenhuma irregularidade nos fundos da escola. Na verdade, o relatório destacou a transparência e o impacto positivo do projeto. Carlos convocou outra coletiva de imprensa para divulgar os resultados. A verdade sempre prevalece. Continuaremos trabalhando para transformar vidas, porque esse é o propósito que nos guia, declarou, visivelmente emocionado. A crise parecia ter sido superada, mas Carlos sentia que algo ainda não estava resolvido. Ele começou a investigar por conta própria a origem da denúncia e descobriu que ela estava ligada a um concorrente local que se sentia ameaçado pelo sucesso da escola. Enquanto isso, Carlos recebeu um convite para voltar a trabalhar com a Éculos, desta vez como consultor estratégico. Ana acreditava que sua experiência poderia ajudar a empresa a navegar pelos novos desafios de sua expansão internacional. Não estou certo se consigo dividir meu foco entre a escola e a Éculos, Ana, confessou ele. Você não precisa estar lá o tempo todo. Só precisamos da sua visão, como sempre tivemos, respondeu ela. Carlos aceitou o convite, mas deixou claro que sua prioridade continuaria sendo a escola. A Éculos é parte da minha alma, mas minha missão aqui no Guarujá ainda está longe de acabar, disse. Durante esse período tumultuado, Carlos também enfrentou questões pessoais. Júlia, sua filha mais velha, começou a mostrar sinais de rebeldia, sentindo-se negligenciada novamente. Você sempre está salvando o mundo, pai. Mas e eu? Onde eu entro nisso? Perguntou ela, chorando. Carlos percebeu que, mais uma vez, sua dedicação ao trabalho havia afetado sua família. Ele decidiu tirar um fim de semana para levar Júlia e Lucas em uma viagem só deles. Nada de escola, nada de trabalho, só nós três, prometeu. Durante a viagem, eles fortaleceram os laços e Carlos se comprometeu a ser mais presente. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Vocês são a minha prioridade, disse aos filhos. Com a escola em pleno funcionamento e a parceria renovada com a Éculos, Carlos começou a pensar em como expandir ainda mais seu impacto. Ele e Mariana discutiram a possibilidade de levar o modelo da escola para outras cidades do Brasil, começando por comunidades carentes em São Paulo e Rio de Janeiro. Se pudermos replicar o sucesso daqui, imagine quantas vidas podemos mudar, disse Mariana, entusiasmada. Carlos sabia que a expansão traria novos desafios, mas também acreditava que estava mais preparado do que nunca para enfrentá-los. Ao final daquele ano, Carlos subiu ao palco durante a cerimônia de formatura da escola para fazer seu discurso mais importante. Esta escola é mais do que um prédio ou um projeto. É uma prova viva de que o impossível pode se tornar realidade quando acreditamos e agimos com propósito. Minha história não é apenas minha. É a história de todos vocês que acreditaram e não desistiram, declarou ele, com lágrimas nos olhos. Enquanto olhava para os formandos e suas famílias, Carlos sentiu uma profunda gratidão por tudo que havia conquistado e pelos desafios que o haviam moldado. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas, naquele momento, sentiu-se exatamente onde deveria estar. O ano de 2025 chegou com uma promessa de renovação para Carlos. Ele havia atravessado muitos obstáculos, superado inúmeras adversidades e agora estava vendo seu trabalho transformando não só sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. As escolas que ele ajudara a criar estavam prosperando, a Éculos mantinha sua missão de sustentabilidade com sucesso e sua família, finalmente, parecia estar unida novamente. Mas Carlos sabia que, embora tivesse conquistado muito, o verdadeiro impacto de sua jornada ainda estava por vir. O projeto de expansão da escola começou a tomar forma com a criação de novas unidades em outras cidades. Mariana, ao lado de Carlos, liderava com empenho os novos desafios, enquanto as equipes de educadores e administradores seguiam sua visão. Mas o sucesso não veio sem custos.
As novas escolas enfrentaram resistência de autoridades locais e empresários da educação, que viam no modelo de Carlos uma ameaça ao seu poder. Desafios financeiros, burocráticos e até políticos surgiram, mas Carlos continuava firme. Se é para mudar o sistema, temos que ir além das dificuldades e não deixar que isso nos paralise, disse ele em uma reunião com os diretores. Ele sabia que a luta pelo que era certo nem sempre era fácil, mas era necessária. E a força de sua convicção começava a refletir no crescente número de jovens matriculados nas novas unidades. Em meio à expansão das escolas, Carlos recebeu uma proposta inesperada, um convite para se candidatar a um cargo de destaque na política nacional, para liderar uma iniciativa de sustentabilidade que seria discutida no Congresso. O convite veio de uma organização ambiental internacional que reconhecia o impacto de seu trabalho. Essa é uma chance única de transformar ainda mais o Brasil. Se você aceitar, pode levar suas ideias para um palco ainda maior, disse João, em uma conversa decisiva. Carlos ficou em silêncio por alguns momentos, pensando no que faria. Ele sabia que a política poderia ser um campo difícil, cheio de corrupção e intrigas, mas também sabia que era ali que se tomavam as grandes decisões. E se ele realmente quisesse ver o Brasil mudar, talvez fosse hora de dar esse passo. Depois de muito refletir, Carlos decidiu aceitar o convite. Se for para mudar o sistema de dentro para fora, é isso que farei, afirmou, decidido. Enquanto Carlos se preparava para sua nova jornada, sua família teve um papel fundamental em apoiá-lo. Seus filhos, Júlia e Lucas, estavam agora mais velhos, mais maduros, e entenderam a importância de seu pai abraçar essa oportunidade. Eu sei que você vai fazer a diferença, pai. Se alguém pode, esse alguém é você, disse Lucas, com confiança. Júlia, por sua vez, decidiu seguir os passos do pai e se matriculou em um curso de ciências ambientais. Vou estar ao seu lado, mesmo que de forma diferente, afirmou ela. Carlos, com o apoio de sua família e de seu legado na Écolos e nas escolas, começou sua campanha política. Ele sabia que era um risco, mas sentia que, finalmente, estava pronto para transformar o país de forma mais profunda. A jornada de Carlos pela política não foi fácil. Ele enfrentou ataques de adversários políticos, que tentavam desacreditá-lo com acusações falsas e tentativas de difamação. No entanto, o apoio popular e a imagem sólida que ele construiu ao longo dos anos como empresário e mentor mantiveram-no firme. Não vou me deixar abater por mentiras. Minha luta é por um Brasil melhor, e isso é o que importa, declarou Carlos em uma entrevista importante. Sua honestidade e compromisso com a verdade tornaram-se sua maior força. Ele estava disposto a lutar contra os interesses daqueles que queriam manter o status quo. E foi com essa determinação que ele conquistou mais e mais apoio, inclusive de políticos que antes se opunham às suas ideias. Quando a eleição finalmente chegou, Carlos venceu com uma margem impressionante. Seu discurso de vitória ecoou nas ruas e nas casas de milhares de brasileiros. Hoje, não é apenas minha vitória, é a vitória de todos aqueles que acreditam em um futuro mais justo e sustentável para o nosso país, declarou ele. Sua chegada ao Congresso foi recebida com entusiasmo, mas também com desafios. Carlos sabia que estava entrando em um campo cheio de interesses conflitantes, mas seu objetivo nunca se desviou: transformar a política nacional, criando um Brasil mais verde, mais justo e mais equitativo para todos. Carlos, agora um político respeitado, não se esqueceu de sua verdadeira missão: a transformação social por meio da educação e da sustentabilidade. Como líder no Congresso, ele lutou pela aprovação de leis que incentivassem práticas sustentáveis em todos os setores da economia, além de garantir que mais jovens tivessem acesso à educação de qualidade. Mas, acima de tudo, ele queria garantir que o legado das escolas de sustentabilidade continuasse a crescer. O meu verdadeiro legado não está nos cargos ou no poder que conquistei. Está nas vidas que ajudei a transformar, disse Carlos em um evento importante. Ele sabia que sua história não era sobre riqueza ou fama. Sua verdadeira conquista era ver a mudança que causou nas pessoas ao seu redor, especialmente nas gerações mais jovens, que agora podiam olhar para o futuro com esperança e possibilidade. Em uma tarde serena, sentado em seu escritório no Congresso, Carlos refletiu sobre a jornada que o trouxe até ali. Aquele menino que um dia foi despejado e teve que viver nas ruas agora estava moldando o futuro de um país inteiro. Eu perdi tudo, mas ganhei mais do que jamais imaginei, pensou, com um sorriso suave nos lábios. Ele não era mais o homem que vivia apenas por dinheiro ou status, mas alguém que entendia que o verdadeiro valor de sua vida estava no impacto positivo que causava nos outros. Carlos sabia que seu trabalho nunca terminaria, mas estava em paz, sabendo que a mudança que ele tanto buscava já estava em andamento. Ele havia se tornado um símbolo de redenção,
E seu legado, agora mais do que nunca, era um farol de esperança para um Brasil melhor. Fim da jornada.